Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e é com muita alegria no coração que nós estamos aqui para aprendermos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus e também as codificações que o nosso querido Allan Kardec fez. E durante esse mês de outubro, né, que iniciamos na semana passada e findaremos em novembro, estamos comemorando o aniversário do nosso codificador, o Allan Kardec. E para iniciar essa noite, eu vou convidar a nossa irmã Iraides para fazer a prece inicial. Iraides, é com você, minha amiga. Boa noite, pessoal. Então, convido a vocês, né, elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, ao nosso amado codificador, Allan Kardec, e essa rede de espíritos de luzes que assessoram essa missão do nosso planeta. Obrigada, meu Deus, obrigada, Pai do céu, pela oportunidade de recebermos essa estrela de luz, esse missionário, Allan Kardec. Se Jesus recebeu o título de mestre, Allan Kardec, professor Hipólite, ficou apenas com o título de professor, professor do bom senso, educador, codificador. Que possamos amar Jesus, estudar Kardec, meditar Kardec, vivenciar Kardec, para compreendermos ainda mais, abrir esse leque que a doutrina dos Espíritos nos trouxe, sobre Deus, sobre o universo, sobre a nossa evolução através da reencarnação, sobre a progressão dos mundos e a esperança de a Terra regenerar. Obrigada, Jesus, por nos enviar esses missionários de luz. Obrigada, Allan Kardec. Que possa Deus, na sua infinita bondade, conservar e ampliar para todos os corações essa bendita doutrina, para que possamos compreender a nossa felicidade, o nosso destino, rumo a Ti, Senhor meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Allan Kardec. Obrigada, Iraides. E para a noite de hoje, né, o nosso amigo Jean, da USA Intermunicipal de Franca, ele vai fazer os comentários à noite sobre o perigo da ignorância. Então, a gente está vendo a importância do estudo, a importância do conhecimento, né? Então, eu vou chamar agora esse nosso amigo, trabalhador para a doutrina espírita, ele não mede esforços, está sempre ali pronto, trabalhando em prol da nossa doutrina. Jean, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Tânia. Como sempre, palavras amigas, né? Eu que agradeço. Nós agradecemos muito a sua presença, meu amigo. Com grande alegria receber. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, é imensa alegria estar com vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Se não, se houver algum problema no vídeo, na audição, vocês, por favor, me avisem, eu pelo WhatsApp, alguma coisa que às vezes eu não percebo. É uma gratidão imensa estar aqui com vocês. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de estarmos reunidos
mesmo online, né, algumas casas têm retomado suas atividades devagarinho, e o Esperança e Fé tem mantido essa reunião às segundas-feiras, e quero acreditar que essas reuniões online não deixarão de existir. Até tenho pedido às pessoas que, se possível, nesse período de pandemia, se preparem, que ao voltar ao centro espírita, arrumem câmera, filmadora, para levar para o centro espírita quando nós voltarmos com as reuniões presenciais. Porque grandes companheiros não poderão mais estar nessas reuniões por diversos motivos, né? E é sempre muito enriquecedor esses estudos, né? Nós não temos nada a esconder nos nossos estudos da Casa Espírita. Nós escolhemos esse título, até um título assim, nossa, perigo da ignorância, né? A gente não tem muito hábito de usar essas palavras fortes, né? Até mesmo por uma orientação que nós tivemos à espiritualidade sobre a questão da ignorância. Essa palavra, segundo o dicionário da língua portuguesa, ele diz que a ignorância é a ausência de conhecimento ou prática em torno de algum assunto. Então, todo aquele que tem falta de conhecimento ou prática em relação a algum assunto, ele é ignorante. Então, nós somos provavelmente ignorantes em várias coisas, tá? Pelo processo evolutivo que nós nos encontramos no momento. Somos espíritos de planeta de provas e expiações. Quando nós colocamos esse título, nós nos reportamos e lembramos de várias situações que aconteceram na história, desde o momento em que o espírito que habita o homem, ele começa a ter consciência da sua existência e começa a realizar, ter atitudes que vão contra ao que ele tem na sua consciência sobre o bem e o mal, mesmo rudimentar. Então, se nós formos nos voltar à história, o tempo, o espírito durante o tempo, nós vamos perceber várias situações no decorrer da história, e aí nós podemos voltar para as questões religiosas, para as questões políticas, para as questões das ciências que erraram tanto, né? Se nós formos falar da religião, nós podemos falar aí da escravidão dos hebreus, podemos falar da crucificação do Cristo, de várias mutilações, crucificações, perseguições em nome de Deus, em nome do Cristo, pela igreja e pelas igrejas das épocas. Podemos dizer ainda dos erros em relação à ciência. Quantas pessoas foram mutiladas, quantas pessoas foram violentadas nos seus corpos físicos para colocar em prática uma atividade que não tinha nenhum tipo de conhecimento. E muitas vezes aqueles que possuíam conhecimento, mas não tinham poder à época, não tinham voz perante várias situações. Quando se fazia uma cirurgia, quando se fazia uma cura de uma doença, né? Quantas pessoas que foram queimadas na fogueira porque utilizaram uma erva para curar e até levar a pessoa que estava com indigestão a causar um arroto. E por causa desse arroto ela foi queimada. Quantas pessoas que tiveram conhecimento muito além da sua época e que foram ignoradas, como Leonardo da Vinci, aí Galileu Galilei, e aí nós podemos enumerar um monte de situações, eventos que aconteceram e que foram marginalizados pelos vários poderes da época. E nós não podemos esquecer, em momento algum, que nós somos espíritos num processo reencarnatório, e provavelmente nós não fugimos dessa atmosfera terrena, e provavelmente muitos de nós agimos dessa forma perante aqueles que tinham conhecimento que desafiavam o nosso conhecimento. E muitas vezes a ignorância, ela se manifesta não só em relação ao conhecimento, mas também em relação aos sentimentos.
quantos sentimentos que nós somos ignorantes. E isso é o que a doutrina espírita vem nos demonstrar e pedir para que nós venhamos estudar em nós, né? Os nossos conhecimentos hoje devem ser voltados para a evolução do espírito que nós somos. Então, as duas asas que nós devemos trabalhar é a asa da moralidade e da inteligência. Nós sabemos que muitas vezes essa asa da inteligência ela acaba se fortalecendo ainda mais. E a maior dificuldade em relação a isso é nós utilizarmos ela sem o crivo da razão e o crivo da moralidade. E isso nós colocamos em prática durante várias épocas da humanidade. Nós, espíritas, eu não sei se vocês têm estudado, e a gente buscando a história das religiões, e eu fiquei pensando um pouco o que nós espíritas somos, né, sobre aquela classificação do céu, do inferno, se nós acreditamos que Deus é Pai, Deus é Filho, se Jesus é Pai, se Jesus é Filho, se existe Espírito Santo. E aí, estudando essa parte, eu percebi que nós somos adeptos ao arianismo. Eu nunca tinha pensado nisso, que nós, como ário, acreditamos que Deus é um e Jesus é outro. Se nós falarmos isso hoje, usarmos essa denominação, nós seremos considerados hereges pelos outros grupos religiosos cristãos. Então, depois vocês pesquisem isso, porque o objetivo dessa conversa de hoje é provocar o estudo. Muitas vezes, a demonstração da ignorância é acreditar que sabe tudo, de tudo. Muitas vezes, nós somos muito generalistas em relação a vários assuntos. Hoje, diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, o conhecimento, o acesso ao conhecimento teórico foi extremamente facilitado pela internet. Entretanto, nós percebemos que existe uma superficialidade no estudo, porque é tanta informação que nós acabamos fugindo da profundidade, de buscarmos afinco a respeito de um assunto. E aí, acabamos sendo os papagaios, os repetidores, os copiadores de coisas que às vezes fogem da verdade. E fazendo isso, nós acabamos indo em desacordo com os conhecimentos que hoje nós espíritas adquirimos do nosso professor Allan Kardec, que utilizou de uma profundidade imensa em relação aos trabalhos em torno da organização da doutrina espírita. Ele utiliza vários critérios no seu trabalho. Nós não podemos esquecer que nós podemos adquirir conhecimentos de várias formas, por vários meios, pela leitura, pelo estudo, pela observação, pela troca de experiência, pela proximidade, pela vivência, pelos 6 sentidos que nós temos. 6 sentidos, nós espíritas não podemos esquecer que somos seres espirituais e que possuímos a mediunidade como um sentido e que para nós é um instrumento de trabalho e de observação, de estudo e de utilidade para a humanidade. Entretanto, existem duas formas de a gente adquirir esses conhecimentos, conscientemente ou inconsciente. Às vezes você está sentado no banco de um ônibus ou na praça e você adquire um conhecimento observando as pessoas, ou ouvindo o que o outro está ouvindo no telefone dele, ou ouvindo uma conversa. Então, o conhecimento ele é disseminado de várias formas. E esse mesmo conhecimento que nós adquirimos, nós podemos ou não passá-lo para frente. A responsabilidade, nós brincamos muito que a responsabilidade de uma fofoca está na nossa boca.
ela pode dar continuidade ou não. E para nós espíritas, eu usei esse exemplo, mas deve morrer em nós. Mas o conhecimento da verdade, ele requer um estudo aprofundado das situações, do entorno que acontece, da parte teórica que envolve qualquer tipo de assunto. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que no capítulo de Bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos, em obediência e resignação, diz que cada época, é uma lição bem pequena, diz que cada época é marcada com o selo da virtude ou do vício que deve salvar ou perder. Nós nos perdemos durante muito tempo com a intelectualidade nociva, utilizada muitas vezes para dominação, e muitas vezes nós nos perdemos pela alienação, deixando passar as questões, e hoje a nossa maior dificuldade, às vezes, é ter muito conhecimento e pouca prática. A doutrina espírita surge, a sua organização, no ano de 1857, por meio de um professor que, com auxílio da espiritualidade amiga, organiza um tratado da espiritualidade numa época em que foi denominada época das luzes, porque a França, como hoje, acredito que hoje sempre pode muito denominar isso, os Estados Unidos é um dos países mais evoluídos, vamos falar assim, e a França, na época, é a que seria considerada Paris, a cidade-luz, aonde se fervilhava o conhecimento. Muitas coisas que nós conhecemos hoje, que nós utilizamos hoje, que nós estudamos hoje, surgia naquela época. E o Espiritismo vem numa época propícia para que pudesse ser assimilado, mas principalmente colocado em prática. Muitas situações impedem de nós colocarmos esses conhecimentos em prática. Isso não é de hoje. Todo aquele que busca o conhecimento e quer ir além, ele enfrenta algumas situações e até mesmo o meio que ele convive. Porque nós somos convidados a nos manter na ignorância da avaliação das situações. Nós podemos contar uma história extremamente antiga do oráculo de Delfos. Xenófonte, que era um discípulo de Sócrates, chega para o oráculo de Delfos perguntando quem era o mais sábio daquela época. E a resposta foi que seria Sócrates. Sócrates, sabendo disso, há mais de 300 anos antes de Cristo, sabendo disso, ficou extremamente irritado e foi perguntar para as pessoas que tinham grande conhecimento sobre várias épocas, o que eles pensavam daquilo. E o que ele percebeu, que o que imperava entre a intelectualidade, os intelectuais, era a falta de humildade, orgulho, vaidade, pretensão. E ele combateu, durante o seu período de encarnação, esses sentimentos, essas atitudes, principalmente entre os seus discípulos. E isso permanece até hoje, não mudou muito. Nosso processo evolutivo, nós temos percebido, pela questão da história, que é cíclica. Então, nós sempre, às vezes, não é que nós estamos estacionados, mas às vezes a gente se esbarra nessas questões intelectuais, não dando o primeiro passo. Porque o conhecimento hoje, como já foi dito, é muito fácil. Nós adquirimos quase por homeóstase, quase por estar do lado do outro, nós assimilamos. Porque você não precisa de hoje de um livro físico. Você, com um celular, hoje dificilmente uma pessoa não tem o celular, pelo menos no Brasil, adquire conhecimentos imensos. Se nós pegássemos cada lição do Evangelho segundo o Espiritismo, e não precisava nem ler, nós ouvíssemos todos os dias, e ao mesmo tempo uma palestra sobre aquele assunto. Se nós quiséssemos estudar, ouvir 10, 20 palestras daquele tema,
nós encontraríamos. O nosso foco desse estudo, claro, que sempre é voltado para a doutrina espírita. Então, nós acreditamos que nós espíritas devemos ainda mais estar atentos se nós não somos esse analfabeto e principalmente ignorante em relação ao que está ao nosso redor. Porque às vezes nós não somos analfabetos funcionais, que é aquele que sabe ler e não compreende. Nós podemos dizer que nós não somos. A grande maioria dos espíritas não são analfabeto funcional. Ele sabe ler e ele compreende. Aí, o nosso maior desafio agora é ir além, é pegar esse conhecimento aprofundado e colocar em prática. Primeiro em nós. E aí existe uma orientação no Livro dos Espíritos que estava, né, nesse oráculo de Delfos, escrito, onde foi perguntado qual é o caminho, o meio mais fácil para que eu pudesse fazer uma modificação no meu ser, vamos colocar assim. E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então, olha quantos anos tem essa orientação, né? Nós temos essa orientação há tanto tempo. Então, conhecer até que ponto que o conhecimento que eu adquiri, eu estou utilizando para tornar o outro ainda mais ignorante, ou me tornar ignorante, ou estacionar, ou dominar o outro. Então, a ignorância, ela envolve várias questões, principalmente em relação à prática, porque nós espíritas temos muitas oportunidades de leitura. Nós temos uma companheira que todo mundo a conhece aqui, já fez bate-papo com o Grupo Esperança e Fé e várias casas espíritas na cidade de Franca, que é a Gleide. A Gleide fala que a doutrina espírita é a doutrina dos livros, e eu concordo gênero, número e grau com ela. Depois de Kardec, e também depois de Chico, quantos livros nós temos? Nós podemos separar o joio do trigo, mas por mais que eu goste da parte dos romances da doutrina do movimento espírita, algum conhecimento mais científico ou mais moral, eu tenho condições de adquirir conhecimento. Alegar ignorância para o espírita não é mais desculpa, nós não temos mais essa desculpa, mas às vezes a ignorância na prática das atividades, porque ter conhecimento é muito fácil. Até outras pessoas podem ter conhecimento sobre a doutrina espírita e muitas vezes não colocar à prova. E isso acontece demais, porque muitas vezes nosso conhecimento ele não é aprofundado nem na teoria e muito menos na prática. E a proposta da doutrina espírita, principalmente com o surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, é para que nós possamos fazer uma mudança interior. É que eu me coloque à disposição como ser espiritual que sou na cocriação do universo. E isso começa aqui, como ser encarnado. Então, a partir do momento que eu adquiro um conhecimento, eu deixo de ser ignorante nas questões práticas quando eu me coloco à disposição. Vamos dar um exemplo. De repente, eu tenho conhecimento que o passe vai auxiliar na saúde de alguém. E, às vezes, eu não me coloco à disposição a esse trabalho. Eu sei que o trabalho no bem apaga a multidão de pecados, como está escrito nos registros do apóstolo Pedro. Mas será que eu coloco isso em prática? Ou eu condiciono a prática do meu conhecimento aos meus interesses pessoais? O Livro dos Espíritos vem como uma luz para a nossa ignorância espiritual. Nós dizemos que o Livro dos Espíritos possui 1019 questões, outros falam 1018, mas se nós formos contar todos os questionamentos de Allan Kardec
aos espíritos, nós possuímos 1.178 questões, porque 182 questões são A, B, C. Ainda nós temos 182 comentários de Allan Kardec. Então, é uma oportunidade ímpar de nós aprendermos a conhecer o ser espiritual que nós somos. Muitas vezes, nós nos deparamos com comentários ou até mesmo atitudes de companheiros em relação às coisas que acontecem no movimento espírita. Às vezes, nós esquecemos que a casa espírita é um local de acolhimento e não de julgamento. Nós, como seres espirituais que somos, sabemos ou deveríamos saber que o conhecimento da doutrina espírita é para nos libertar de qualquer tipo de amarra, principalmente preconceito, ignorância, e aí nos colocar à disposição do outro. Quando nós deixarmos de ser ignorantes em relação ao ser espiritual que nós somos, que eu conheça-te a ti mesmo, e aí nós perceberemos que o outro também é um ser espiritual, e aí os conflitos serão menores, porque eu vou entender que ele passa por um processo reencarnatório. Eu vou entender que o meu filho é um espírito imortal e que passou por vários processos e que se hoje ele tem alguma luta, alguma dificuldade, é apenas uma passagem, uma oportunidade. A partir do momento que eu coloco isso na minha vida como uma verdade, eu dissipo as trevas da ignorância. Quando é perguntado aos espíritos sobre os espíritos maus, o que é dito é que, na verdade, eles não são maus, e sim são ignorantes. Então, a ignorância nos prende a muitas questões. E aí, nós nos deparamos com trabalhos que ficam paralisados durante muitos anos. Então, é a mesma reunião mediúnica de 200 anos atrás, é a mesma evangelho há 200 anos atrás. Nós não estamos dizendo aqui que as obras fundamentais da doutrina espírita estão ultrapassadas. Nunca diremos isso, de forma alguma. Mas, às vezes, a forma com que nós expomos. Então, de repente, para ensinar o Evangelho segundo o Espiritismo, e não pasmem com essa situação, porque isso existe, aonde existe um coordenador que lê o Evangelho, o restante da turma fica com a cabeça baixa e não pode questionar nada. Isso eu estou falando de uma pequena coisa. Isso existe no movimento espírita ainda. Ainda o nosso igrejismo. Brinco muito com a Tânia, que ainda, e alguns companheiros do movimento espírita, ainda os nossos centros espíritas são igrejas. Igrejas aonde eu vou tomar o passe no lugar de me confessar com o padre. Eu tomo o copo de água no lugar da hóstia. Eu ouço o evangelho ao invés de ouvir a preleção do padre. Então, nós só trocamos o nome. Fora que nós transformamos o inferno em umbral. Então, o estudo aprofundado da doutrina espírita nos pede um estudo metódico, cuidadoso, observador, sem pressa, porque é uma preocupação que nós temos. Eu tenho que ler numa encarnação, uma pequena encarnação, no meu caso hoje, 45 anos, nesse corpo físico, que dure mais 10, 5, 2, né? Eu tenho pressa, eu tenho que correr com essa leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênesis, e fora as outras obras que nós colocamos na Casa Espírita. Mas contrário à orientação de Allan Kardec. Porque Allan Kardec diz para nós, em um Livro dos Médiuns, as primeiras orientações que ele dá sobre método, lá no Livro dos Médiuns, que todo aquele que quer conhecer uma ciência, ele deve estudar profundamente as suas obras,
mas também as obras que são contra aquela ciência. E é muito interessante que Kardec diz isso e cria um catálogo racional que fala sobre a doutrina espírita, a favor e contra ela. Não sei se algum de vocês já fez leitura dessas obras, eu particularmente não fiz. São obras de várias línguas. Um canal que vocês encontram é no IPAK, IPAK, que é do Cosme Massi. Ele tem procurado essas obras, porque é da época de Kardec, e tentado traduzir, porque elas são de várias línguas, né? Obras que falam a favor e contra. Então, a orientação de Kardec sempre foi um estudo aprofundado. E aí, como foi elaborada essa doutrina espírita? Da mesma forma que as outras ciências. Da mesma forma. Tendo um objeto de estudo. Vamos dar um exemplo. A ciência médica, entre outros, tem como objeto de estudo o corpo humano e o funcionamento do mesmo. A doutrina espírita tem como objeto de estudo o espírito e as suas relações com seres encarnados, desencarnados e o meio em que vive. Nosso objeto de estudo nunca foi e nunca vai ser o corpo. Por isso mesmo é que nós não devemos introduzir terapias, seja ela qual for, na casa espírita, que o objeto de tratamento, de estudo, de acolhimento é o espírito como ser imortal. Mas isso nós só conseguiremos quando nós tivermos aniquilado. Acredito que a palavra não seja essa, porque a ignorância ela vai diminuindo com o processo evolutivo. Nós vamos adquirindo conhecimento e aí, cada vez mais, nós vamos ficando com mais dúvida, né? E o processo evolutivo nos leva a crescer cada vez mais, porque nós não podemos esquecer que nós somos espíritos perfectíveis. Perfectíveis. Então, o processo de evolução é contínuo. Mesmo aquele que se encontra estacionado, alguma coisa ele vai assimilar naquele, vamos brincar, estacionamento. Então, a doutrina espírita tem como objeto o espírito. E nós não podemos esquecer que, como a ciência, Kardec teve todo o cuidado de tratá-la como uma ciência. E aí ele utiliza como método dialético a pergunta e a resposta, com o Livro dos Espíritos. Ele cria um laboratório, como todas as ciências possuem, a primeira sociedade espírita, onde ali é experimentado todos os conhecimentos que advinham de vários, mais de 1.000 centros espíritas da época. Ainda essa ciência possui um vocábulo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós falamos no movimento espírita que uma pessoa faleceu, nós falamos, ela desencarnou. Quando eu falo como enfermeiro, porque na ciência da enfermagem nós falamos que o paciente foi a óbito, e assim sucessivamente. Então, toda a ciência tem o seu vocábulo, tem as suas diretrizes, e elas devem ser respeitadas e estudadas afinco. A doutrina espírita, o seu estudo, requer uma didática. Então, Kardec elabora o Livro dos Espíritos com suas questões e as respostas dos Espíritos, e, consequentemente, um aprofundamento desse livro por meio de mais 4 obras. Ainda possui uma revista especializada, como qualquer outra ciência. A matemática, a física, a biologia, a história, possuem as suas revistas por todo o mundo, e são realizados estudos e publicados. Kardec também teve instrumento, e temos esse instrumento para estudar, que é a Revista Espírita. Então, a outra metodologia que Kardec utiliza é a ortografia. Nós percebemos nas obras fundamentais que Kardec ele é muito cuidadoso na utilização das palavras. Vamos dar um exemplo muito simples,
que acredito que vocês saibam. Se não souber, é outra provocação. Vai estudar. A palavra espírito, escrita com letra maiúscula, tem um significado. E a palavra espírito, escrita com letra minúscula, tem outro significado. A palavra alma tem um significado na doutrina espírita e no dicionário tem outra. Então, é uma ciência que possui todo o seu processo de conhecimento. E nós, espíritas, não temos como obrigação sermos doutores de doutrina espírita, de forma alguma, mas temos a obrigação de termos conhecimento. Não é porque algum orador, seja ele o mais humilde ou o popstar do movimento espírita, fale alguma coisa, que eu devo seguir aquilo ou não. Eu devo consultar as obras fundamentais que apenas foram elaboradas por Allan Kardec. Não existe complemento na doutrina espírita. Não existe obras suplementares. A doutrina codificada por Allan Kardec está nas obras fundamentais. Tem gente que torce a cara quando eu falo isso, né? Mas a doutrina espírita foi organizada por Allan Kardec. Os outros, e eu incluo Chico Xavier, são os outros. Aí nós podemos avaliar. O próprio Chico disse isso. Fiquem com Kardec, se houver algum erro, porque Emmanuel não me deu tempo para corrigir nada. Claro que nós observamos as obras do Chico, a gente percebe uma grande coerência. Graças a Deus nós temos... E a maior coerência do Chico foi colocar em prática tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele foi instrumento da espiritualidade. E às vezes é o que nós estamos incoerente com os ensinamentos. Então, a proposta do estudo é não nos tornarmos mais rígidos, mais orgulhosos, e sim nos tornarmos mais livres, mais libertos. Toda vez que nós adquirimos um conhecimento, nós nos tornamos ainda mais responsáveis, mas ainda mais livres, porque nós nos libertamos de nós mesmos. A maior dificuldade que nós temos, às vezes, é permanecer na ignorância do orgulho, da vaidade, da prepotência, do egoísmo. Essas palavrinhas que tanto é trabalhado na casa espírita, mas Kardec pede que nós trabalhemos esses assuntos e essas palavras baseados também na razão. Não só no sentimentalismo, mas sim, por que eu não devo ser egoísta? Por que eu não devo ser invejoso? Por que eu não devo? O porquê levar ao questionamento. Porque esse questionamento vai, muitas vezes, me tirar da inércia, me fazer movimentar. Porque o questionamento ele só é útil se ele me move para alguma transformação. Às vezes nós vemos alguns questionamentos no movimento espírita, que o espírita é isso, o espírita é aquilo, o movimento deveria ser assim, a casa espírita deveria estar aberta, a casa espírita deveria fazer o passe dessa forma, mas eu questiono, mas eu não me movimento, eu não me comprometo com o conhecimento que eu tenho. E aí eu permaneço na ignorância dos sentimentos, da prática, e quando eu vou atender alguém, ser útil para alguém, fica mais difícil, porque eu não tenho vivência. Porque o conhecimento, ele é amplo no momento em que nós estamos vivendo. Nós podemos adquirir vários conhecimentos, podemos citar diversos livros numa palestra espírita. Entretanto, quem dentre nós estudou todas as obras de Kardec? Todas as obras. Para que nós possamos ampliar esse estudo para outras obras. Eu não estou dizendo que nós não podemos pegar uma obra que às vezes facilite a leitura, mas a obra fundamental também fala que nós temos condição de compreendê-la. Nós teríamos condição de compreendê-la. Será que os espíritos, o espírito de verdade errou nessa fala? Lembrando que esse espírito, seja ele quem for, ele tem mensagens curtas e diretas. Lembrando sempre que o nosso objetivo maior é a transformação moral.
O processo evolutivo, ele tem duas asas, a intelectualidade e a moralidade. E depende de cada um de nós voarmos pendendo de uma asa ou não. E quando nós temos o conhecimento que, pela condição evolutiva que nós estamos, é mais fácil de adquirir, fica mais fácil nós voarmos em equilíbrio. Às vezes, a ignorância emocional, né, da condição que nós nos encontramos, que é voltando ao conheça-te a ti mesmo. Quando eu conheço as dificuldades que eu tenho, quando toda noite, todo momento, na verdade, hoje não mais só toda noite, como é a anotação de Santo Agostinho, mas toda hora, né? Acredito que hoje o conhecimento nos leva a refletir no momento da falta, no momento da atitude. Quando nós refletimos e fazemos a mudança imediata, isso já é um processo de evolução. Mas às vezes nós nos mantemos na teimosia de não mudar. Às vezes a gente brinca, né, de uma novela que existia, que é a novela da Gabriela, se eu não estiver enganado, eu não estava encarnado ainda, acho que repetiram, que é aquela questão, eu nasci assim, vou morrer assim, né, e vai sofrer assim, né, vai desencarnar assim. Então depende de cada um de nós, né? A mudança, a doutrina espírita trouxe para nós a responsabilidade de mudança. A salvação, entre aspas, depende da minha mudança. Se eu acreditar na salvação ou não, seja o nome que dê, a condição que eu vou me encontrar depois, fora do corpo, é a que eu vou me encontrar agora. Então, se eu me mantenho na ignorância em relação a vários assuntos, eu vou permanecer ignorante. Eu vou permanecer assim, pelo menos momentaneamente, até que a lei me leve junto com a turma. Olha, você tem que caminhar pela dor ou pelo amor. E não há necessidade, se nós não quisermos, né, passar pela dor. A importância, a questão que nós temos que buscar hoje é aliar a intelectualidade com a moralidade. Até que ponto? Será que a quantidade de livros que eu já li hoje, ou a quantidade de vezes que eu li o Evangelho hoje, é a quantidade de vezes que eu já servi? Eu não vou falar nem fora no movimento espírita, não vou falar nem fora na sociedade, mas dentro da minha casa, dentro da casa espírita. Será que a quantidade de vezes que eu li um livro é a quantidade de vezes que eu já me coloquei útil? Tem muita gente questionando hoje por que as casas espíritas ainda estão fechadas. E eu pergunto, por que a intelectualidade que tanto nós temos não nos fez tornar voluntário das casas espíritas e nos colocarmos à disposição de limpar as cadeiras, oferecer o álcool gel, oferecer a máscara e abrir as nossas casas espíritas? Então, o intelectual, muitas vezes, acha que sabe muito, mas a sua inércia perante ao seu conhecimento o torna pseudo-sábio. Eu quero acreditar que nós, espíritas, temos uma responsabilidade imensa. O que nós temos de dor nesse mundo, muitas vezes nós vivemos num mundinho muito pequeno dentro do centro espírita. Nós nos fechamos ali e não participamos do que acontece na sociedade. Nós precisamos, sim, nos colocar à disposição do meio em que nós vivemos. Não estou falando aqui de movimento político nem partidário, mesmo porque, para mim, doutrina espírita não é nem de esquerda e nem de direita, é de centro espírita. Então, nós não temos que misturar nada, mas ser útil 24 horas com o nosso conhecimento vai fazer o nosso processo de evolução agilizar, porque depende de cada um de nós que a transformação desse planeta aconteça. Brinco muito, tenho brincado muito em relação a isso. Muita gente tem dito que nós estamos passando por um planeta de regeneração. Precisamos rever, precisamos olhar a doutrina espírita, as obras fundamentais. Não é porque o fulano ou o espírito tal falou. Não podemos esquecer do critério de universalidade que Kardec utilizou. Existe um adágio que diz que 1000
passarão, mas 2.000 não passarão. Se eu não estiver enganado, eu aprendi que 2000 acaba, o milênio de 2000 acaba em 2999. Então, nós espíritas precisamos raciocinar no que é dito. Se nós formos em Geração Nova, se nós formos na Revista Espírita, nós vamos perceber que o planeta de regeneração ele está no começo. O processo de transformação para passar está no começo, mas ele pode sim ser agilizado, porque nós sabemos que não existe karma. Nós não acreditamos em karma, porque karma é uma questão fechada. E sim, nós podemos passar por toda uma modificação. Se hoje o planeta está assim, se nós fizermos um movimento de transformação do pensamento, porque nós compreendemos, porque nós deixamos de ser ignorantes em relação ao conhecimento, a situação do planeta, e começarmos a orar mais, começarmos a fazer mais evangelho, começar a fazer mais prática desse evangelho, com certeza nós mudaremos o nosso lar. E isso vai refletir no bairro, na cidade, e assim sucessivamente. Aí nós já estaremos fazendo o processo de regeneração. Mas não porque o orador falou, mas sim porque eu percebo que a minha transformação, por meio do conhecimento, me fez mudar. Quando eu faço a mudança baseada numa razão, fica muito mais fácil de conseguir que ela seja sólida. E que então nós possamos, nesse mês de Kardec, como presente para esse espírito que nos trouxe essa luz, estudarmos mais, mas principalmente colocar esses ensinamentos em prática, principalmente dentro do nosso lar, principalmente dentro da nossa casa. Lembrando sempre que o primeiro centro espírita que nós habitamos é o nosso corpo, porque nós somos seres que vivemos uma experiência corporal e não ao contrário. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos nos encontrar no decorrer dessa caminhada, encarnados ou desencarnados. Eu acredito que nós vamos nos encontrar em alguns momentos, nos trabalhos, eu espero que sim. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar no Esperança e Fé, que para mim é uma grande alegria, porque eu lembro de grandes companheiros que tiveram a coragem moral de não ficar preso ao intelectualismo, que pegaram, há um século atrás, um microfone no rádio e declararam: eu sou espírita, porque a doutrina espírita é o Cristo redivivo. Tiveram a coragem moral de se colocar à disposição ao trabalho aquele que estava doente, físico e moralmente. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês. Lembrando sempre que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E eu sou o primeiro a aprender nessa noite. Obrigado, Tânia. E o pessoal que está me ouvindo pela paciência. Jean, antes de você ir embora, eu quero aqui só te fazer uma pergunta. Pode perguntar. As obras de Kardec são o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, o Livro dos Médiuns, o Espiritismo em sua mais simples expressão, Viagem Espírita em 1862, Imitação do Evangelho, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, vem agora o Catálogo Racional, que é uma coletânea que o Kardec fez, porque quando eu estava pesquisando, eu achei isso daqui, aí eu fui fazer um questionamento com uma amiga nossa, né? Porque eu não conhecia o Catálogo Racional, tá vendo? A gente está sempre aprendendo, né? Catálogo que ele criou na época, né? Já quase próximo à última revista espírita, aonde ele reúne todo o material que ele recebeu, né? Todas as publicações contra e a favor da doutrina espírita na época.
Então, isso veio de vários países. Não podemos esquecer, diferente de mim, o Kardec era poliglota, né? Então, ele lia livros e obras e jornais de vários países, né? Então, ele tinha... Mas nós temos o Cosme Massi, que eu quero acreditar que é o único site espírita. Gente, quando eu falo que é quando é único espírita, porque eu estou considerando o espiritismo só lá as obras fundamentais. Mas eu não estou desmerecendo nenhum estudo de Divaldo, nada disso. É que quando eu estou me referindo a uma ciência, oficialmente, a ciência espírita, ela é Kardec. O que foge de Kardec é algo como, por exemplo, como um livro de física, né? Então, eu tenho um livro de física, com a teoria de física, que foi elaborado por Newton. Pode até surgir outra teoria, né? Como surgiram outras na física. Mas eu não vou poder mexer na teoria de Newton. Eu posso até discordar, mas ela vai continuar existindo. A mesma coisa em relação a uma obra fundamental, né? Eu não posso mexer nas obras, mesmo que hoje seja em domínio público. Mas eu não posso. Então, o catálogo também faz parte disso. Eu quero acreditar que Jean, nessa encarnação, eu não vou conseguir ler todas essas obras. Porque são muitas, né? E, assim, eu particularmente, tá? Não sei se eu estou te ajudando em relação à resposta, eu particularmente acredito que centro espírita nenhum, deveria, tem gente que vai querer me pegar depois dessa conversa, deveria incluir outra obra que não fosse as fundamentais dos estudos da Casa Espírita. Por quê? Porque não dá tempo nem de estudar essas obras. Se nós fossemos pegar uma obra por dia da semana, então vamos lá, são 7 dias da semana, então nós colocamos as 5 obras que a gente fala muito, que é o Pentateuco, aí a gente inclui aí o que é Espiritismo, e vamos incluir aí obras póstumas, que não, obras póstumas foi depois, mas com as obras de Kardec, alguns textos de Kardec. Mas vamos pôr aí práticas, né? Então, e aí, onde fica a Revista Espírita? Nós temos tantas obras da Revista Espírita, então, que é a orientação de Kardec no Livro dos Médiuns. A orientação em método, quando ele vai falar em método, ele dá essa orientação. O que você tem que estudar primeiro? O que é Espiritismo? Segundo, o Livro dos Espíritos. E aí, nessa época que ele falou isso, que ele já tinha um Livro dos Médiuns, já tinha a edição de 1860, que é a que nós utilizamos hoje, com 1.700 questões, como eu disse, né? Não são 1.019, são 1.700 incluindo a ABC. E aí também, depois ele fala o Livro dos Médiuns, e depois Revista Espírita. Por que ele dá essa orientação? E ele não cita as outras obras. Claro que as outras obras surgiram depois do Livro dos Médiuns, então a gente inclui. Mas por quê? Porque a base dessa ciência está aqui. O que é Espiritismo, então ele vai explicar o que é essa doutrina. Depois ele dá a base científica da doutrina nesses 2 livros, que é a parte científica e a parte experimental, que é o Livro dos Médiuns. Então, se eu tenho conhecimento dessas 3 obras, esquece o livro de Revista Espírita agora, dessas 3 obras, eu tenho conhecimento da ciência espírita. Porque depois eu vou trabalhar a moralidade, vou trabalhar o processo do desencarne, e as ciências da época, com a Gênese, e a Revista Espírita, que é um processo de pesquisa, é um laboratório, é a pesquisa do laboratório divulgado, né? Os laboratórios são centros espíritas da época. Então, assim, nós deveríamos estudar com afinco essas obras. Quando a gente vai ler, eu estava revendo, eu tenho um livro, até está aqui do meu lado, eu tenho um livro dos Espíritos, que eu tenho um hábito eu vou colocando as palestras, as primeiras palestras no meio dele, e eu tenho um hábito de riscar. Eu risco esse livro. Esse livro ele é riscado. Porque tem hora que eu paro e falo, meu Deus, quem foi esse espírito? Eu fico deslumbrado. Né? Nessa pergunta 919, Kardec tem uma anotação, uma observação dele, que eu falo, a resposta é imensa de Santo Agostinho, mas a anotação de Allan Kardec é divina. Você fala, meu Deus, o que é isso? Sabe? Não precisava nem ler essa pergunta, precisa sim, viu, gente? Mas o comentário de Kardec, aí eu fico assim, meu Deus, nunca pensei nisso, né? Esses dias eu fiz um bate-papo, semana retrasada. Semana passada. Não, semana retrasada eu fiz bate-papo no Cristo Consolador.
e eu fui falar sobre as atualidades de Allan Kardec. E eu falei sobre a pergunta, agora me fugiu. A pergunta que fala sobre a manipulação, se nós temos a possibilidade de manipular, se nós podemos manipular a natureza dos animais, a natureza do corpo físico, né? Ele pergunta isso. Aí Kardec fala assim, não, o espírito evolutivo, se for para o processo evolutivo, não há problema nenhum de se mexer na questão, questão celular, né? E aí eu falo, meu Deus, em 1860, que é a segunda edição, né? Podemos dizer assim, Kardec falava de doação de órgãos, ele falava de fecundação de órgãos, porque ia falar disso. Agora teve o prêmio Nobel da Química, onde duas doutoras receberam porque elas descobriram a possibilidade de se mexer no DNA e você, naquela movimentação do DNA, você já encontrar a cura de doenças no feto, antes de reencarnar. E Kardec fala que isso pode, mas ele falou há 200 anos atrás, quase. Olha como é que Kardec está ultrapassado. Daí dá tempo de estudar da obra? Não dá. Quando eu já tinha estudado o Livro dos Espíritos várias vezes, na hora que eu li isso lá no Francisco de Assis, né, que é a casa onde estudo o Livro dos Espíritos, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos parar? Peraí, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Porque eu trabalho na enfermagem, eu sou da ciência também, né? Claro que eu não sou um cientista, mas sou da área que tá... Na hora que eu li isso aqui, eu falei, o quê? Kardec... O pessoal até assustou. Eu falei, Kardec já falava disso. Então, assim, nós temos esse conhecimento que nos amplia um monte de coisa, mas ele fala para nós, você tem esse conhecimento para auxiliar o outro. Você está deixando de ser ignorante para auxiliar a si mesmo. Quando ele vai na pergunta 70 do Livro dos Espíritos, e ele explica o processo fluídico. Como que funciona, como que eu dou, para que serve o passe, como que eu curo uma pessoa, como que aconteceu as curas de Jesus. Está ali explicado. Né? Então, a doutrina é maravilhosa. E nós estudamos, eu estudo muito pouco. Né? Muito pouco. Né? E a gente fica deslumbrado, porque o fulano diz, nossa, como o fulano fala bem, como o fulano fala... Mas é porque o fulano acorda 3, 4 horas da manhã para estudar, para rever, para refletir. O fulano dormia 2 horas da manhã porque ele ia fazer vigília, distribuir sopa lá em Uberaba. Né? E dormia 3, 4 horas por noite. Então, assim, o fulano chamado Kardec dormiu 4 horas por noite para codificar a doutrina em 15 anos. Não conseguiria, ele desencarnou por isso. Né? Então, nós precisamos nos dedicar um pouquinho mais, para fugirmos dessa ignorância da prática. Porque conhecimento, instrução, vamos dizer assim, instrução nós temos. Né? Agora, assimilar isso e viver depende de cada um de nós. E nós não temos que julgar ninguém também, né? Cada um está no seu tempo, conhecimento para cada um. Mas tá bom. Jean, muito obrigada, viu? Eu agradeço. E isso que você falou é verdadeiro. A doutrina espírita, ela nos estimula a estudar. Cada vez que você vai vendo, nossa, isso eu não sei, isso eu preciso aprender mais. E assim, você sabe que eu sou da área de evangelização, eu sempre puxo a sardinha para o nosso lado, né? E a semana passada, da apresentação da Analice aqui, falando do professor Hipólito, nós descobrimos que o professor já falava da evangelização no ventre, que é uma coisa atual agora, né? Então, é isso que a gente vai ver. Kardec, ele não é atual, ele está bem à frente. Então, nós temos que aprender muito. Muito obrigada, Jean. Eu já até ganhei aqui em PDF o catálogo da Racional do Kardec. A Analice já me mandou aqui. Ó. Então, tem coisas aí para a gente estudar, além do plano de educação do Kardec, que o nosso grupinho vai começar a estudar também. Então, gratidão. Pessoal nos grupos. Gratidão, meu amigo. Muito obrigado. Viu? Nós que agradecemos. Paciência. E aí, eu só estou à disposição de ajuda para gente crescer junto. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Pessoal,
eu quero convidá-los para continuar o nosso aniversário, né? A comemoração do aniversário do nosso querido Allan Kardec. Na semana que vem, nós vamos estudar a obra O Céu e o Inferno, com a nossa amiga Nancy e a Sônia Lúcia. No dia 25, nós vamos ter o estudo do Evangelho, com o nosso amigo Wilson. No dia 1º de novembro, o Guilherme vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Dia 8 de novembro, nós vamos ter o seu Toninho Betarello, que vai falar sobre o Livro dos Médiuns. Dia 15, o nosso amigo Pérez, que vai falar da Gênesis. Dia 22, a Ângela, a nossa amiga também, né, aqui, que está sempre conosco, obras póstumas. E no dia 29, o Luciano vai falar para nós sobre a Revista Espírita. Então, aí, ó, tem bastante coisa que nós vamos estar descobrindo, né? Ai, que gostoso. É essa curiosidade que nós temos que ter, né? A curiosidade boa do conhecimento. Meus amigos, já passamos 3 minutinhos da hora, mas é muito bom estudar. Isso que é importante. Vamos agora para a parte final, que é a parte de vibração, enquanto o seu Adalto vai preparando ali para fazer a nossa oração final. Vamos agora, então, meus amigos, a serenar as nossas mentes, os nossos corações. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela criação do nosso espírito, agradecer pela oportunidade de estarmos no planeta Terra, nesse momento, de tantos fatores, né, que faz com que a gente possa crescer, evoluir. E agradecemos muito ao querido Mestre Jesus por estar sempre conosco, guiando os nossos passos, os nossos caminhos. Que Jesus possa visitar o lar de cada um de nós, que a equipe espiritual que ampara, que dirige o nosso Evangelho online, possa frutificar as águas dos nossos lares, para que nós possamos receber todo esse medicamento espiritual que tanto o nosso corpo espiritual necessita, que fortalece o nosso corpo material. Gratidão eterna a todos esses bons amigos que nos assistem, que nos encorajam a caminhar para frente. Seu Adalto. Sim. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis do dia do juízo, das pragas, das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltante e assassino. Minha amada Mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio, imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que desterre nossas vidas todos esses males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, desterrai de nós todos os males e maldições, afugentai de nós a peste e o desassossego, possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e ser felizes por toda eternidade. Que assim seja.
Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigada, amigos, pela presença de todos. É muito bom ter vocês aqui conosco. Jean, agradecemos muito, viu? Muito obrigada. Seu Adalto, a dona Shirley, o Júlio Arantes, a Ana Alice, a Sheila, a Mara, a Iraídes, a Catarina, o seu Osvaldo, o Péricles, a Deise, a Dona Maria, a Wanda, a Ellen, a Aninha, a Consuelo e a Fátima. E uns amigos, a Odília saiu, ela pediu desculpa, mas até a semana que vem, se Deus quiser.